assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar? Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que tá pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá! Tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes. Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa. E isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita. O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra. Mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script. Um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot. O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos, um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo, e até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca, e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele.
Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária, e esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção, e todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que está contando a história da vida dele ali. O jantar começa, prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos pra Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato. E esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá! Do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele. A Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali. Que ela não é parte do plano. Que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados. E isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado, olhando pra cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler, ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara pro centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot pra ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais. E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta. Lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala, e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali, e o chefe fica o tempo todo observando ela, testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta, você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém. Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem antes. Sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele tá servindo um prato de justiça, digamos assim. E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que tava lá é confrontado. O chefe pergunta pra ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas pro chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar.
Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar. Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que tá pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá, tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes. Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa, e isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa, e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita. O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra, mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script, um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot. O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos, um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo. E até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca.
e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele. Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária, e esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção, e todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que está contando a história da vida dele ali. O jantar começa, prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos pra Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato, e esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá, do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele: a Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali, que ela não é parte do plano, que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados. E isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado, olhando pra cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler, ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara pro centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot pra ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais. E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta: lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala, e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali, e o chefe fica o tempo todo observando ela, testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta: você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém. Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem antes. Sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele está servindo um prato de justiça, digamos assim.
E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que estava lá é confrontado. O chefe pergunta para ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas para o chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar. Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar. Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que está pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá! Tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes. Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa. E isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita. O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra, mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script, um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot. O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos,
Um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo. E até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca, e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele. Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária. E esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção, e todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que está contando a história da vida dele ali. O jantar começa, prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos pra Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato. E esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá! Do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele. A Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali. Que ela não é parte do plano. Que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados. E isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado, olhando pra cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler. Ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara pro centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot pra ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais. E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta. Lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali. E o chefe fica o tempo todo observando ela, testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta: você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém.
Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem antes. Sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele está servindo um prato de justiça, digamos assim. E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que estava lá é confrontado. O chefe pergunta para ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas para o chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar. Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar. Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que tá pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá! Tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes. Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa. E isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita. O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra, mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script, um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot.
O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos, um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo. E até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca, e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele. Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária. E esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção. E todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que tá contando a história da vida dele ali. O jantar começa. Prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos pra Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato. E esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá, do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele, a Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali, que ela não é parte do plano, que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados. E isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado, olhando pra cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler, ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara pro centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot pra ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais. E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta. Lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali, e o chefe fica o tempo todo observando ela.
testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta: você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém. Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele está servindo um prato de justiça, digamos assim. E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que estava lá é confrontado. O chefe pergunta para ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas para o chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar. Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar. Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que tá pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá! Tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes. Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa. E isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita.
O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra, mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script, um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot. O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos, um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo. E até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca, e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele. Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária. E esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção. E todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que tá contando a história da vida dele ali. O jantar começa. Prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos para Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato. E esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá, do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele, a Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali, que ela não é parte do plano, que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados. E isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado, olhando pra cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler, ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara pro centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot pra ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais.
E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta: lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali, e o chefe fica o tempo todo observando ela, testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta: você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém. Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem antes. Sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele tá servindo um prato de justiça, digamos assim. E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que estava lá é confrontado. O chefe pergunta para ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas pro chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar. Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar. Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que tá pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá! Tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes. Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa.
E isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita. O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra, mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script, um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot. O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos, um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo. E até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca, e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele. Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária. E esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção. E todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que tá contando a história da vida dele ali. O jantar começa. Prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos pra Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato, e esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá, do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele. A Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali. Que ela não é parte do plano. Que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados. E isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado,
olhando para cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler, ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara para o centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot para a ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais. E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta. Lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali. E o chefe fica o tempo todo observando ela, testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta: você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém. Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem antes. Sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele tá servindo um prato de justiça, digamos assim. E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que estava lá é confrontado. O chefe pergunta para ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas para o chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar. Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Um grupo de pessoas ricas e metidas resolve ir num restaurante super exclusivo, que fica numa ilha isolada. Tipo, não é qualquer restaurante, é aquele que só gente com muita grana consegue ir. E o chefe que comanda o lugar. Um cara famoso, todo sério, que trata cada prato como se fosse uma obra de arte. Parece um jantar de luxo, né? Mas segura aí que o negócio desanda rapidinho. Tudo começa com um casal, a Margot e o Tyler. Ele tá empolgado igual criança na Disney porque finalmente conseguiu um convite para esse restaurante de elite. Já ela parece meio desconfiada, tipo, que lugar é esse? Eles pegam um barco com os outros convidados e partem para tal ilha misteriosa. Quando chegam, já dá para sentir que tem algo estranho no ar. Tudo é super organizado, limpinho demais. Os funcionários agem como se fossem robôs. E o chefe, o tal do Julian Slowik, aparece todo imponente, sem sorriso, parecendo que tá pronto para um ritual. Aí começa o jantar. Cada prato é apresentado como se fosse uma performance de teatro. O chefe dá discursos estranhos antes de cada rodada de comida. E a galera, claro, aplaude como se estivesse num show. Mas aí, do nada, o clima muda. Um dos pratos vem com uma história bizarra envolvendo a infância do chefe. Depois tem um momento chocante onde um dos cozinheiros se mata na frente de todo mundo. Tipo, pá! Tiro na cabeça. E o chefe só diz que faz parte do menu. Todo mundo acha que é encenação no começo, uma coisa artística. Mas não é, meu amigo. É real, é pesado e tá só começando. Aos poucos, os convidados percebem que estão presos naquela ilha e que o jantar não é só sobre comida, mas sobre vingança. O chefe planejou tudo com um propósito sinistro. Ele quer dar uma lição em todos os presentes.
Cada pessoa ali foi escolhida a dedo por algum motivo. Tem um crítico gastronômico que destruiu restaurantes com suas palavras, um casal que sempre vai lá, mas nem lembra o que comeu da última vez, uns empresários sujos, um ator decadente e o Tyler, que é um obcecado por culinária, mas nem sabe cozinhar. E a Margot? Bom, ela é a peça fora do quebra-cabeça. Ela não era para estar lá. Ela foi convidada de última hora no lugar de outra pessoa. E isso começa a incomodar o chefe. Ele começa a se interessar por ela, tentando entender quem ela é de verdade. Ela não é rica, não é famosa e parece ver as coisas de forma mais real. Ela começa a perceber que se quiser sair dali viva, vai ter que jogar com a mente do chefe. E mano, que virada! Margot vai descobrindo segredos, explora os bastidores da cozinha, vê como os funcionários vivem como se fossem seguidores de uma seita. O chefe confessa que perdeu a paixão pela cozinha, que tá cansado de servir gente ingrata e que aquele jantar é seu grande final. Ele quer que todo mundo ali morra, mas Margot é esperta. Ela desafia o chefe de um jeito simples, pedindo algo totalmente fora do script, um cheeseburger. E isso pega ele de surpresa. Um casal chega num pier chique, esperando um passeio de barco. O nome deles? Tyler e Margot. O Tyler tá mais animado que criança em parque de diversões. Ele é fissurado por culinária e tá obcecado com esse jantar que vai acontecer num restaurante mega exclusivo, numa ilha só para convidados especiais. Já a Margot tá com uma cara tipo, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Ela não tá nem um pouco impressionada. Eles entram num barquinho junto com outros convidados bem metidos. Tem um crítico gastronômico super arrogante, a editora dela que só reclama, um trio de empresários nojentos, um casal mais velho que vive ali gastando grana sem nem saber o que tá comendo. E até um ator meio decadente, tentando dar um up na carreira. Todo mundo tem cara de quem tá acostumado a ser servido o tempo todo, sabe? Beleza, eles chegam na ilha. A paisagem é linda, tudo muito controlado, parece cenário de filme mesmo. A primeira pessoa que recebe eles é uma mulher chamada Elsa. Ela é tipo a gerente do lugar, super séria, super seca, e mostra cada coisa como se estivesse apresentando uma obra de arte. Essa é a fumaça do mar. Essa é a horta onde plantamos nossas microervas. Tudo falado com um tom que parece dizer: vocês são privilegiados por pisarem aqui. A Margot, claro, não engole nada disso. Ela repara em tudo, faz perguntas, não se deixa impressionar. O Tyler, por outro lado, tá hipnotizado. Parece que tá vendo um show ao vivo do ídolo dele. Ele fala do chefe Julian Slowik como se fosse um deus da culinária. E esse chefe, que só aparece mais tarde, é realmente uma figura. Quando ele entra na sala de jantar, o clima muda. Ele bate palmas bem alto, do nada, para chamar a atenção. E todo mundo se cala. É como se fosse um culto. Ele começa a falar dos pratos com uma seriedade tão grande que parece que tá contando a história da vida dele ali. O jantar começa, prato por prato, tudo vem super enfeitado, cada um mais esquisito que o outro. Não é comida normal, é arte moderna no prato. Coisas tipo espuma de ostras com algas fermentadas e pedra de mar defumada. Tô inventando um pouco aqui, mas é nesse nível de esquisitice. E sabe o pior? Quase ninguém come de verdade. É mais sobre tirar foto, fingir que entendeu o conceito e elogiar o chefe como se tivessem visto uma pintura do Picasso. O Tyler, claro, tá no céu. Ele fica explicando os pratos pra Margot como se fosse especialista. Ela tá de saco cheio, só querendo comer algo de verdade. E aí começa a rolar umas coisas estranhas. Tipo, o chefe faz discursos antes de cada prato, e esses discursos vão ficando mais pessoais. Num deles, ele fala sobre a infância dele e como a mãe era alcoólatra. Detalhe, a mãe dele tá ali no restaurante, sentada sozinha, bebendo. E aí vem um dos momentos mais bizarros desse começo. Num dos pratos, o chefe conta a história de um dos funcionários que tentou sair da cozinha e fazer algo da própria vida. No final da apresentação, esse cara puxa uma arma e se mata na frente de todo mundo. Pá, do nada. O pessoal acha que é encenação, parte do show. Mas a Margot, ela saca na hora que aquilo não tem nada de teatro. É real. A galera fica meio nervosa, meio confusa, mas ninguém levanta. Porque ainda estão achando que faz parte da experiência gourmet. Só que o clima tá ficando pesado. O chefe tá cada vez mais frio, mais controlador. E tem uma coisa que começa a incomodar ele, a Margot. Ele percebe que ela não devia estar ali, que ela não é parte do plano,
que ela não tá no mesmo padrão dos outros convidados, e isso, pra ele, é um problema. Depois daquela cena chocante do cozinheiro se matando na frente de todo mundo, o pessoal ainda tá meio travado. Tipo, é real isso ou parte do show? A verdade tá começando a bater, mas os convidados ainda estão naquela negação básica. Sabe quando a ficha custa a cair? É isso. Só que o chefe Julian não tá ali pra brincadeira. Ele continua com os discursos dele, frio, controlado, olhando pra cada um dos convidados como se soubesse de todos os podres deles. E spoiler, ele sabe mesmo. A próxima atração do jantar é ainda mais doida. O chefe traz um cara pro centro da sala, um dos convidados, o Tyler, e começa a falar que ele já sabia de tudo. Sabia que aquele jantar ia acabar mal. E mesmo assim, o cara levou a Margot pra ilha, sabendo que ela provavelmente ia morrer ali. Mano, pesado demais. E o chefe faz ele cozinhar alguma coisa. Tyler, todo nervoso, não sabe fazer nada direito. Ele erra, mistura tudo, serve um prato horroroso. O chefe prova e solta. Lixo. Aí simplesmente deixa o cara sair da sala e depois a gente descobre que ele se enforcou. Assim, do nada. Enquanto isso, a Margot tá cada vez mais no centro da atenção. Ela claramente não era esperada ali. E o chefe fica o tempo todo observando ela, testando ela. Até leva ela para uma conversa privada na cozinha, onde rola um momento bem esquisito. Ele pergunta, você é comensal ou é da equipe? Em outras palavras, você tá do lado desses ricaços ou é como a gente? E é aí que você percebe que o chefe vê tudo aquilo como uma guerra de classes. Ele quer dar uma lição em cada um daqueles clientes que passaram a vida toda esnobando, explorando, consumindo tudo sem dar valor para ninguém. Enquanto isso, o restante dos convidados começa a entrar em pânico. Tentam fugir da ilha, mas os seguranças param eles. Tem um momento em que os homens são liberados para correr e se esconder, tipo uma brincadeira de pega-pega de terror. Só que no fim, todos são capturados de novo, um por um. É uma humilhação completa. O chefe não quer só matar, ele quer fazer eles sentirem antes. Sentirem medo, arrependimento, vergonha. Ele está servindo um prato de justiça, digamos assim. E olha só que detalhe doido. Até o ator decadente que estava lá é confrontado. O chefe pergunta para ele por que ele aceitou um papel num filme ruim que fez o chefe desperdiçar a única folga que ele tinha. Parece besteira, mas para o chefe, tudo tem motivo. Ele quer mostrar que cada um ali ferrou alguém, direta ou indiretamente. E agora estão todos pagando o preço. A Margot, no meio desse caos todo, começa a pensar. Ela entende que se continuar jogando o jogo do chefe, vai acabar como os outros. Então ela começa a procurar um jeito de sair dali viva. Ela explora os bastidores da cozinha, vê onde os funcionários moram, vê que eles vivem em quartos minúsculos, como se fossem soldados de um culto. E o mais louco, eles não questionam nada. Eles seguem o chefe como se ele fosse um líder espiritual. Tá tudo num nível muito mais profundo do que só um jantar de vingança. Durante essa exploração, Margot também descobre um rádio e tenta pedir ajuda. Mas claro, o chefe descobre. Mesmo assim, ele não mata ela. Ele tá intrigado com ela, como se ela fosse a única peça fora do lugar, e ele quer entender por quê. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.